A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Irmãos, dessa vez eu estou aqui com mais um vídeo do irmão Rubens. Dessa vez é um vídeo pequeno, amém? Para que o vídeo fique mais dinâmico e melhor de você assistir, amém? Irmãos, eu estou procurando cada vez mais um cenário melhor, amém? Para que os irmãos fiquem mais confortáveis ao assistir o vídeo. E é isso, amém? Então o Rubens ele vai falar a respeito do que ele entende. E como eu quero passar conteúdo de maneira bem divertida e mais dinâmica, eu vou fazer assim, comentando vídeos pequenos, amém? Porque fica melhor, fica mais dinâmico, fica mais rápido para os irmãos. Amém? Então, dessa vez o Rubens está falando sobre a igreja, ele colocou entre aspas, né? Igreja de Pedro, né? Em que ele comenta, se eu não me engano, é Atos capítulo 5, né? A história de Cornélios, ou é Atos capítulo 10? Não me lembro. Mas enfim, vamos ler, vamos assistir o vídeo que o irmão Rubens fez, amém? Deus abençoe você, vamos lá. Igreja de Pedro, né? Porque Cornélios agora foi visitado pelo anjo. E o anjo havia dito a Cornélio: ó, Cornélio, vem cá. Ó, tudo que você fez pelo seu próximo, o Criador recebeu. Esse foi o meio que você teve para adentrar na graça. Você está dentro do favor imerecido do Criador. Agora vai na igreja de Pedro, vai lá. Quando você chegar na igreja de Pedro, você vai lá, participa da classe dos catecúmenos e você pede para ser batizado. Depois de 1 mês ou 2 meses, ou alguns anos que você estiver na igreja de Pedro, lá todo mês dando dízimo ao Pedro, e frequentando lá, e cantando e louvando, aí você vai se batizar. Que agora você é de Deus também. Eu creio que essa deveria ter sido a orientação do anjo, se o que está aí hoje fosse a verdade. Não vou colocar mesmo os meus rosto aqui, porque não precisa. Os irmãos sabem que não precisa, que o anjo não precisava falar sobre todas essas coisas, amém? Já foi provado, né, nos outros vídeos. Lá em Atos capítulo 16, versículo 4, né, que a igreja era uma instituição, porque ela decretava as doutrinas que todas as comunidades tinham que receber, né, a partir de Jerusalém, né, a partir de seus decretos que eram impostos pela comunidade de Jerusalém, né, não era assim? Mas o anjo não deixou Cornélio sem nenhuma orientação, né? O anjo mandou Cornélio ir até Pedro, né? Não deixou Cornélio sozinho, né? Mas vamos continuar. Se isso que nos apresentaram como caminho da salvação, ou seja, o sistema religioso que nós conhecemos, se fosse para ser praticado dessa forma, eu creio que o anjo deveria ter dito isso para o Cornélio. Não é verdade? Deveria estar escrito bem aqui, ó, capítulo 10, verso 5. Quando ele fala Capítulo assim: 10. Agora, pois, envia homens a Jope e mande chamar Simão. Nesse capítulo 5, para mim, segundo o que está aí hoje, está errado. O anjo disse: mande chamar Simão. Não é por acaso, né? Por quê? Porque Pedro era o líder da igreja na época, né? Deveria estar escrito aqui na escritura, já não falo nem na Bíblia, mas na própria escritura, deveria estar escrito aqui assim, ó. Ele é meio problemático mesmo. Fulano, vem cá. As suas esmolas chegaram ao Criador. Que você ajudou. É um conceito importante, né, irmãos? Porque o anjo disse: as suas esmolas chegaram ao Criador. Lá em Atos capítulo 10. Então, se as esmolas de Cornélio chegaram até o Criador, as nossas esmolas também chegam ao Criador, né? Pobre próximo chegou ao Criador. Agora você vai lá na igreja de Pedro. Vai lá que está lá o pastor Pedro. O pastor Pedro tem um templo que ele montou. Aliás, ele já está cheio de templos por aí afora. Porque de uma vez só, na palavra dele, converteu-se 5.000 almas.
Então ele já deve ter muito templo por aí. Ele já deve ter um campo e deve ter uma matriz e várias filiais em vários locais associados à denominação do Pedro. Você vai lá na igreja do Pedro, levanta a mão lá, é uma profissão de fé lá, tem que levantar a mão lá no meio do povo. Depois você vai ficar lá cantando, batendo palma, louvando ao Deus. Aí depois de um tempo você vai participar da graça dos catecúmenos, depois vai ser batizado. E depois vai ficar todo mês dando dízimo para Pedro, até você morrer, otário. Será que foi isso que o anjo falou para Cornélio? Não, né, irmãos? Porque o anjo não chamaria ninguém de otário, né? Mas, irmãos, será que Pedro não tinha nenhuma função na igreja? Né? O que a Bíblia diz, né? As pessoas pensam que para falar do apóstolo Pedro, a gente só pode falar naquelas passagens já conhecidas, né? Tipo Mateus 16, 18, né? João capítulo 21, não é isso? Mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, né, a partir do versículo 21, Paulo diz assim: a cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Ora, de que cabeça Paulo está se referindo? Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, que a igreja tem uma cabeça, e essa cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, de quem o apóstolo Paulo estava falando? De Jesus? Jesus não pode dizer aos membros da igreja que não tem necessidade deles? Eu acho que isso seria uma afronta à onipotência de Jesus, não é isso? Então, quando o apóstolo Paulo diz: a cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós, ele estava se referindo exatamente a Pedro. Por quê? Porque é Pedro que não pode dizer aos outros membros da igreja que não tem necessidade deles. Agora Jesus pode, porque ele é onipotente, amém? Então, se o apóstolo Paulo estivesse se referindo a Jesus, isso seria uma afronta à onipotência de Deus. Então o apóstolo Paulo chama Pedro de cabeça em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21. A cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Amém? É só você ler, meu amado, você vai ver que não é bem assim. Uhum. Essa história acontece contigo. Acontece com as pessoas que você convida para ir no aprisco. Essa história acontece com aqueles que saem para evangelizar hoje por aí. Convida para ir para o aprisco, para ser mais uma ovelha no aprisco, para o pastor tomar gordura, lã, leite e ossos. Mas não é o que acontecia na Escritura a hora nenhuma. Quando Paulo caiu com os olhos fechados, o anjo não mandou ele ir na igreja de Ananias. Procurar o pastor Ananias lá na denominação. Não. O anjo não chegou para Paulo e falou assim: Paulo, agora você já alcançou aqui o Salvador. Agora vai lá na igreja de Ananias, levanta a mão lá. Passa a dar dízimo para Ananias. Passa a fazer a obra de Deus lá no Ananias. Todas as casas eram a mesma instituição. Os irmãos já ouviram isso, né? Já foi provado lá em Atos capítulo 16, versículo 4. Amém? Dinheiro para ajudar na obra de Deus. Fica lá com Ananias lá como um membro. Depois você vai ser diácono, sei lá o quê. Vai lá para a igreja do Ananias, Paulo. Não é assim que ocorre hoje? As pessoas são convidadas a ir para a igreja, para o templo, para a denominação. Foi isso que ocorreu com Ananias e Paulo? Paulo foi mandado, foi enviado para a igreja de Ananias? Não. Ananias é que foi até Paulo, porque é ide e não vinde. As pessoas que são escolhidas entre os chamados... Olha só, irmãos, que retórica, né? São muito. Se a pessoa não tiver conhecimento da escritura, um bom ensinamento, ela cai, né, nessa furada aqui.
os escolhidos poucos. Os escolhidos não é para vir para o templocentrismo, é para ir. Assim sendo, Paulo não veio para Ananias. Ananias não esperou Paulo ir para ele, mas Ananias foi até Paulo. Agora a salvação chega até Cornélio. Agora não é Cornélio que vem para o templocentrismo de Pedro, porque Pedro não era templocentrista. Pedro não tinha templo. Mas é Pedro quem sai e vai à casa do Cornélio. Pedro pratica o que o Salvador mandou. Ide. Exatamente. E o que o Salvador mandou não é o que o Rubens está dizendo. Pedro correspondia ao chamado do Salvador para o ide. E você? Você ainda está no vinde para o templocentrismo? Se você está indo para o templocentrismo e o pastor está esperando você vir para o templocentrismo, amado, saiba que isso é contramão. Está ao contrário de Pedro, está ao contrário de Ananias. Quando havia alguém convertido, Ananias ia nesse convertido. E não tinha que esse convertido agora ficar preso a Ananias. Amado, olha para cá. Estou olhando. Fica olhando, irmão. Presta atenção. Vou prestar atenção. Porquanto existe um só mediador. Quem é ele? Você já ouviu isso antes? É quem falou do amor do Salvador para você te convertê-lo? Não. É o Rubens. Esse único mediador É o Rubens. é Yahushua, o Messias. Quando Anani... Então veja, irmãos, como é perigoso esse negócio de interpretação pessoal. Com um único versículo, ele acabou com toda a autoridade da igreja. Só dizendo assim: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, lá na carta de Paulo a Timóteo, relativo à salvação e não à pregação. Nós vemos que no Novo Testamento haviam profetas, né? Deus mandava mensagens através de homens contando o que iria acontecer no futuro. Deus usava os homens para fazer milagres, né? Deus fazia milagres através de Pedro, Deus fazia milagres através de outros homens, né? Então, Jesus, o que é ser mediador? É ser o meio pelo qual Deus usa, Deus faz alguma coisa, certo? Então, haviam mediadores humanos para levar a palavra de Deus, para levar curas. Amém? Então, se os homens eram mediadores para levar curas, para levar a palavra de Deus, o que a Bíblia quer dizer quando ela diz que Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo, homem, é o único mediador entre Deus e os homens no que concerne a salvação. Mas não em relação à oração. Você pode orar por mim, eu posso orar por você. Você pode pregar a palavra de Deus para mim, eu posso pregar a palavra de Deus para você. Amém? Então, em relação à salvação, né? Tanto é que lá está escrito: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou em resgate por todos. Então, Jesus é o único mediador em relação à salvação, mas não em relação à oração, e nem em relação a levar a palavra de Deus, e nem em relação aos milagres. Amém? Mas vamos continuar, né? Que tá bom, tá ótimo. Foi um instrumento do Salvador. Na conversão de Paulo, ele fez o que ele tinha que fazer, e nunca mais Paulo ficou preso a ele a nada. Não, imagina. Para quem leu a Bíblia sabe que primeiro Paulo falou com Ananias, né? Ananias impôs as mãos sobre ele, o que já refuta a tese de que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens para tudo, né? Porque Paulo recebeu o Espírito Santo através da imposição de mãos de Ananias.
Mas depois disso, o que foi que aconteceu? O apóstolo Paulo foi conversar com o apóstolo Pedro por 15 dias, né? Como está escrito lá na Bíblia. Mas vamos continuar. Quando Cornélios recebeu a visita do anjo, Ah, e agora a salvação chegava também aos gentios, Pedro foi à casa de Cornélio, fez a oração da conversão. E ninguém faz isso, né? Talvez tenha até batizado, eu não posso dizer, ainda vamos ver mais um pouco, eu não sei se está aqui, mas fez o que deveria fazer, pronto. Cornélio não ficou preso, a Pedro não. Porquanto há só um mediador. Que é o Rubens. Por que você está preso ao pastor? Hã? Ou preso a quem te convenceu do pecado, do erro Ixi, e do arrependimento? acho que eu vou me converter. Amados, é por isso que eu não tenho tempo para ensinar. Exatamente. Nem sinagoga, nem local. Porque não quero ninguém preso a mim. Isso toca meu Não coração. tem ninguém ficar preso ao irmão Rubens. Uhum. Eu sou apenas instrumento do Criador, como foi Pedro, Paulo. Saia da igreja Verdade, e fique sem falar orientação. mais de mim. Um grupo de ovelhas para me tosquiar. Aham. Não me confunda, amado. Você entende? Entendo. Pois é, irmãos. Então, foi um vídeo rapidinho, né? Então, 16 minutos e 40 segundos. Foi bem rapidinho, amém? Espero que vocês tenham gostado. Eu frescando com a cara do Rubens, refutando o que ele disse, mostrando que Pedro era o cabeça da igreja. Amém? Então lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 21, o apóstolo Paulo disse: a cabeça não pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Se Paulo está se referindo a Jesus, então Jesus não pode, Paulo está afirmando que Jesus não pode dizer que não tem necessidade de mim, de você. De que cabeça Paulo está se referindo? Paulo está se referindo do cabeça humana da igreja, que era o apóstolo Pedro. Esse não podia dizer que não tinha necessidade de outros membros da igreja. Amém? Mas o Rubens não sabe disso. Ou será que sabe? Né? Vamos deixar assim mesmo. Então, Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.